Fala galera do sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês sejam bem. Sejam bem-vindos à nossa sétima aula, sétima aula de ensino religioso, beleza galera? Antes de começar a aula, eu gostaria de parabenizar aqueles que enviaram corretamente os trabalhos de vocês e também parabenizar aqueles que também enviaram de uma outra forma o trabalho também. Galera, uma coisa que eu falei, eu pedi na videoaula lá do nosso trabalho para vocês enviarem para mim pelo e-mail, rimelberdomínio@gmail.com. Isso me preocupa, porque se vocês não me enviaram por lá e quiseram me enviar pela Agenda Edu, isso posso estar enganado, mas isso me faz pensar que muitos de vocês não estão assistindo às minhas videoaulas, certo? Lembrando que esse trabalho ele é crucial para a sua nota, ele vale a sua nota de AC1. Então, os trabalhos que eu visualizar lá, certo? No e-mail, vou contabilizar. Os trabalhos que eu visualizar na Agenda Edu, eu também vou contabilizar, mas eu já estou pedindo para fazer esse reenvio por lá. Primeiro eu vou analisar o pessoal que está lá no e-mail que mandou direitinho, certinho, beleza? Então, galera, não esqueçam de enviar pelo e-mail. É para vocês terem enviado pelo e-mail, conforme eu disse na videoaula, certo? Não aconteceu na turma de vocês, mas se porventura vier a acontecer, galera, o trabalho ele não é entregue presencial. Teve alunos do sexto ano que entregaram presencialmente, foram lá na escola e deixaram o trabalho lá. Não tem necessidade. O trabalho ele fica com você, certo? Beleza? O trabalho fica com você, você apenas bate a foto dele direito. E outra, gente, muita foto embaçada. Enquadra direitinho o trabalho de vocês. Olhem a foto. Gente, isso é a nota de AC1 de vocês. E a nota de AC1 vai ser de acordo com o trabalho que você está me enviando. Se você me enviou uma foto que estava embaçada, que não deu para eu ler, que não deu para eu compreender, se já tem recorrência disso em outras aulas e você já me justificou que, professor, eu estou enviando isso aqui por causa porque só tem um celular aqui em casa, a gente tá assim, a qualidade do celular não é boa na câmera mesmo, eu compreendo perfeitamente, beleza? Como já alguns alunos do sexto ano vieram falar comigo, do oitavo ano também, sobre isso. Então, se você tem alguma pendência desse tipo, venha falar comigo agora, tá bom? Na Agenda Edu. Outra questão não, acho que no mais o trabalho da ACU é só isso. E outra, galera, isso é a nota de vocês. Então a nota de vocês vai ser dada desse jeito. Teve gente que fez no caderno, tá? Gente, no caderno não. Eu especifiquei as instruções lá. Cartolina ou em algum outro papel grande. Mas no caderno aí fica um pouco complicado. Vou aceitar pelo envio com certeza. Mas as notas vão de acordo com as regras que eu estabeleci lá na videoaula, toda descrita, tá bom? Beleza? Então a gente vai dar continuidade à ideia do nosso tópico passado, que é conhecimento da realidade. Só que agora a gente vai voltar com conhecimento, vai ser voltado para o conhecimento da realidade em relação à violência contra a mulher, né? E eu faço um questionamento para vocês, um questionamento, né? O que faz com que um homem reaja violentamente contra uma mulher? Por que um homem pode vir a ser violento contra uma mulher? É por conta da genética? É por conta da educação? Do machismo? É por conta das próprias mulheres? É por conta da bebida? É por conta da insegurança que elas têm? Ou até mesmo que você tem em relação a elas? É por conta de ciúmes? É por conta de amigos? É por conta do estado de ânimo do homem? Ainda vou acrescentar mais um. É por conta de posse, a ideia de possessão, de posse, domínio, né? São todas as alternativas anteriores
ou nenhuma delas? Então vamos fazer essa reflexão aí. Alguns homens podem vir a ser violentos contra algumas mulheres por conta dessas situações ou nenhuma delas? E só enquanto vocês estão pensando aí, só fazendo adentro, galera, dia 25 de novembro é o Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, beleza? E vamos à nossa resposta, né? Vamos lá. Então, acho que a melhor resposta para essa pergunta é nenhuma das anteriores. Nada, galera, justifica a violência que milhares de mulheres sofrem no mundo inteiro. Por trás da história da violência contra a mulher há uma longa lista de fatos: desconhecimento, falhas na legislação, descompromisso social, falta de solidariedade e, acima de tudo, o silêncio e o medo de denunciar os agressores. É muito comum as mulheres que sofrem esse tipo de agressão ficarem em silêncio por se sentirem ameaçadas ou até mesmo por se sentir que aquele homem é daquele jeito, tá, galera? Então, isso faz com que a mulher ela não tenha essa postura. E outra, a mulher se pretende a ficar em silêncio por resguardar a sua vida, porque ela sabe que ela não vai ter um aparato da justiça, um aparato da polícia e um aparato da sociedade para isso. Da sociedade até ela tem, por alguns momentos. Por exemplo, no ato do flagrante, a sociedade ela se mobiliza para fazer com que o agressor pare de fazer aquela cena, né? Porém, nos outros dias, no cotidiano dela, nos dias a dias futuros, ela não tem essa segurança, essa asseguridade da sociedade. Ela teria que ter essa asseguridade da polícia e da justiça, né? Porém, não há também esse compromisso, né? Existem vários casos dos homens que, mesmo por ordem restrita da polícia de se aproximar da mulher, já chegou nela, já assassinou, mesmo com essa ordem judicial. Mesmo quando foi preso, ao sair da prisão, foi lá e matou a mãe e a filha, como já teve casos, certo? Então muitas delas preferem ficar em silêncio, ou por questões de amor, né? Botar entre aspas, ou por questões de medo mesmo de morrer, ou até mesmo da vida dos próprios filhos, tá? Então muitas mulheres também não aceitam esse tipo de situação por conta dos filhos. Usam os filhos como uma desculpa, né? Digamos assim, tá? Então esses dois últimos itens são os maiores aliados desse crime contra as mulheres: o silêncio e o medo. A falta de compromisso das autoridades e das próprias vítimas. Quando ele fala compromisso das próprias vítimas, não é no sentido muito agressivo da coisa, mas sim no sentido de tentar ir atrás, né? Ou seja, não se acovardar e silenciar e ter medo dessa situação. Soa um pouco impactante esse questionamento devido a nós acharmos que a vítima não tem obrigação de nada, certo? Literalmente ela não tem. Mas se ela se deixa levar por isso por muito tempo, mesmo por quaisquer motivos, ela está se perdendo nesse ciclo de violência. Ou seja, então a falta de ela ter pulso firme ou de não se importar com tudo o que acontece, seja com o filho, seja com ela mesma, seja com essa situação, mesmo tendo medo, certo? Porque muitas mulheres têm o medo, promovem o silêncio, mas depois elas ganham essa força íntima delas e vão atrás de suas defesas, né? Então, além dos compromissos das autoridades, né, de sempre resguardar, de prender o homem que estava ameaçando, de fazer um pouco mais de vista grossa nesse ser humano, né, que faz esse tipo de ameaça, tá bom? O medo de denunciar, o desconhecimento da lei, ou a total ausência de normas que punam o delito, entre outras coisas. Uma coisa, galera, também é que no início do relacionamento, essas pequenas coisas elas são mostradas, certo? Essas pequenas coisas
são mostradas que remetam a violências, certo? Beleza? Questão de posse, ciúmes exagerados, como tipo, você não pode ter amigos, você não pode ter amigas, você não pode falar com tal pessoa, você não pode falar com esse tipo de gente, você não vai andar com eles, você só vai sair comigo, você só sai comigo, você só sai comigo. Tudo isso aí indica a situação, tá? Beleza? Então atente-se para vocês não se deitarem nessa rede, né? Digamos assim, quando vocês vierem a se relacionar com alguém, ou seja, no futuro de vocês, tá bom? Beleza? Então, são os que o que tornaram essa prática tão comum nas sociedades latino-americanas em todos os lugares do mundo, marcados por uma conduta machista, certo? Beleza? Então, a violência contra a mulher se define por todo ato que possa resultar em dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico. Galera, isso aqui é muito importante. A violência contra a mulher ela se define por todo ato que possa resultar em dano, ou seja, ela sofreu um dano de patrimônio, né, ou sofrimento físico, agressão física, facada, soco, pontapés, agressões físicas de modo geral, sexual, que é o estupro, né, abuso sexual, ou psicológico. O psicológico ele é o mais sutil e o mais comum, né? Porque aquele famoso assim, ó, se você, eu só tô com você, se você se separar de mim, ninguém vai gostar de você. Você tá muito feia para alguém gostar de você. Só eu que gosto de você, ninguém mais gosta. Você nunca vai achar alguém melhor. Você não é capaz. Você é louca, você é doida. Você não bate bem das bolas. Outra questão psicológica também. Um dos exemplos que eu já escutei de alguns relatos. Você não sabe fazer nada. Você é medíocre, você é merda, você sempre te jogando para baixo, sempre te jogando para baixo, sempre te jogando como se você fosse culpada dos erros dele, certo? Eu fiz isso porque você não me dá isso, é culpa sua. Você que não se liga pra mim, você que não faz nada por mim, entendeu? Ameaças, coação, ou seja, se eu não me engano, galera, eu tô só pegar aqui o significado de coação, que é um termo muito técnico, e eu não muito técnico e jurídico. Só um momento. Só pegar aqui coação para explicar para vocês direitinho. Coação. Aqui tem dizendo que é o ato de exercer pressão psicológica ou constrangimento no indivíduo, a fim de fazê-lo praticar, independente se por ação ou omissão, ato que não deseja. Ou seja, a pessoa te incentivar a fazer algo que você não quer, certo? Ou privação de liberdade, você não sai da casa, você não vai sair daqui, você não vai sair com tais pessoas, você só vai sair quando eu quiser. Violência doméstica, qualquer outro tipo de ação, crimes passionais, ou seja, assassinatos, tentativas de homicídio, né? Passionais são, a palavra passional é que não tem, que são crimes relacionados ao sentimento, né? Ou seja, você executa aquele time em estresse emocional, né? Digamos assim. Exploração sexual, sendo que isso é só, ao meu ver, né? É só balela mesmo. A pessoa ela vai assassinar sabendo que vai assassinar. Não pondo culpa porque eu amo e vou matar ela. Né? Não existe isso. Quem ama liberta. Né? Quem ama deixa livre. Então, exploração sexual de mulheres e meninos, violação, mutilação genital feminina e masculina também, que já aconteceu de um caso de onde duas mães elas fizeram essa mutilação genital dos filhos que elas adotaram, né, para criar. Casamento precoce forçado, infanticídio de meninas, infanticídio é o assassinato de meninas, né? Ataques com ácidos,
entre outros. Então, de acordo com a Organização das Nações Unidas, 1 em cada 3 mulheres é maltratada e coagida a manter relações sexuais ou submetida a outros abusos. Ou seja, 1 em cada 3 mulheres, isso segundo a pesquisa da Organização das Nações Unidas, né, e o levantamento estatístico, certo? Maltratada e coagida, 1 em cada 3 mulheres ela é maltratada e coagida a manter relações sexuais, ou seja, mesmo se ela não sentindo vontade de manter uma relação sexual, ela se torna obrigada a fazer por questões de ameaças de bater, ou ameaças de não fazer algo, ameaças de privação de alguma coisa, ou submetida a outros abusos, né, seja psicológicos, físicos. Entre 30% e 60% das mulheres, é uma margem gigante, né, que já tiveram um parceiro, sofreram alguma vez violência física ou sexual por parte do companheiro. Isso aqui, gente, vai variar muito, tá? Porque é uma média muito extensa, de 30 a 60, certo? Mas em casos de pessoas, né, voltando para as mulheres, é um pouco grande também esse número, tá? Não é um número pequeno, nem que seja desprezível, não. Tá bom? Então, cerca de 30% a 60% das mulheres que já tiveram um parceiro, ou seja, que já namoraram ou se casaram, sofreram alguma vez violência física ou sexual por parte do companheiro. E 48% das meninas e jovens com idades entre 10 e 24 anos afirmam ter tido suas primeiras relações sexuais sob coação, ou seja, as suas relações sexuais foram realizadas por uma pessoa que ficava direto ameaçando elas ou direto coagindo, forçando ela a fazer aquela ação. Mesmo concedendo, né? Vamos botar entre aspas aqui, porque ela não quer, mas o fato dela ser tão pressionada a fazer aquilo, coagida, aquela situação, ela acaba, porventura, realizando, né? Teve muitos casos de mulheres que saem por aí e os homens, né, alguns homens, conversam com ela, embebedam ela e tentam coagir para que ela possa, eu te levo para casa, vem dormir lá em casa, esse tipo de coação, tá? Então, prestem muita atenção nisso também, mulheres e também homens, tá? Porque, por mais que seja uma coisa ínfima, há muitas mulheres que assediam homens também, tá certo? Beleza? Mas o foco da nossa aula é violência contra a mulher. Então, como podemos observar, essa é uma realidade para mulheres de todo o planeta, o que confirma a necessidade de intervenção dos estados, das autoridades, da sociedade, da família e, acima de tudo, das próprias mulheres. Ou seja, a questão das próprias mulheres ajudarem as outras mulheres a se sentirem mais fortes e acolhidas por essa situação e que possam vir ter uma marreta para quebrar essa parede do medo e essa parede do silêncio, né? E isso elas só vão conseguir não somente com as outras mulheres apoiando, porque isso já existe, mas também com a sociedade mais incisiva a isso, porque a sociedade ela é contra isso, mas ela é muito silenciosa, certo? A sociedade mais forte contra isso, não estou falando de uma rebeldia, de uma rebelião, mas no sentido de as pessoas da sociedade estimular, incentivar e, da mesma forma como fazem com muitas questões, né, como por exemplo racismo, homofobia, é sempre jogado em pauta, então as pessoas acabam se resguardando pela prática de algumas situações desse tipo. Ter uma pequena barreira também nesse sentido de que a sociedade recrimina aquilo, né? Ela não se permanece silenciosa. O homem que dá em cima da mulher na festa, o homem que puxa a mulher para beijar, tudo isso é coação e assédio, beleza? Seja moral, físico, sexual ou psicológico, certo? Beleza? E os estados influenciarem também esse aspecto, dar mais ênfase em relação a isso, seja no poder da polícia militar, seja na ação das próprias leis municipais, tá bem? Beleza? Da família, a família apoiar a mulher em cima de tudo, em situações desse tipo, que apoiam sim,
certo? Acho que creio que muitas famílias, acho que a maioria das famílias das mulheres que conseguem perceber esse tipo de violência apoiam, mas muitas das vezes algumas delas ficam em silêncio em meio à situação, certo? Então esses dados, e acima de tudo das próprias mulheres, né, que sofrem esse tipo de situação. A gente já falou das mulheres. Esses dados são chamados as mulheres que vivem esta situação e as que ocupam cargos políticos ou posições de liderança. Creio eu que não seja bem voltado para a questão somente das mulheres que ocupam cargos políticos, mas como elas ocupam cargos políticos e elas têm noção do que é esse sofrimento, ou pelo menos têm um pouco mais de empatia em relação a isso, por serem mulheres e viverem esses tipos de assédios constantemente nos seus dias a dia, nos seus dias a dias, certo? É importante que elas sempre se posicionem nesse período, e muitos homens que também percebam e tenham empatia com essa situação também ajudem e estimulem a isso, tá certo? Para que as pessoas conscientizem o mundo sobre essa realidade, principalmente no mundo do Oriente Médio, né? Onde teve um caso de que uma mulher, ela dentro de um ônibus, ela foi estuprada, ou seja, naquele lugar onde todo mundo fica todo de preto, só aparecem os olhos. Ela tinha usado uma maquiagem no olho, e isso foi um fator para que um cara do ônibus pegasse ela no próprio ônibus ali mesmo e a estuprasse. E todos os homens que estavam dentro do ônibus, e eu não sei se alguns do lado de fora, vieram para dentro também para estuprá-la. Estuprá-la. Pronto, ninguém falando errado. Vieram para estuprá-la, e ela ainda foi julgada e condenada por fazer com que os homens fizessem isso com ela. Ou seja, ela foi punida por eles terem feito isso com ela. Vários homens terem a estuprado dentro de um ônibus. Beleza? Então este é o convite a todas as mulheres para que superem seus medos, ergam a voz, superem os preconceitos e façam valer seus direitos como seres humanos. Ou seja, não só um convite a todas as mulheres, mas um convite a toda a sociedade a incentivarem para que elas superem seus medos, ergam a voz e superem os preconceitos que existem em relação a isso, certo? E continuem lutando pelos direitos como seres humanos, beleza? E se você for vítima de lesões à integridade física, emocional e sexual, o que inclui socos, empurrões, puxões de cabelo, beliscões, insultos, gritos, ameaças, humilhações públicas ou privadas e relações sexuais não consentidas, coação sexual, certo? A primeira coisa que deve se fazer é quebrar o silêncio, por mais difícil que seja. Eu não sou mulher, mas eu imagino que isso seja muito, mas muito e muito difícil. Quebrar o silêncio e falar com alguém sobre a situação. Esse alguém pode ser sua melhor amiga, um parente, um vizinho, ou até mesmo as autoridades da sua cidade. O silêncio que percorre por seu ser, mulher que faz parte desse mundo que sofre com essa violência, é o seu pior inimigo e um dos principais motivos de você estar passando por isso. Eu acho essa frase um pouco incisiva demais, tá? De que o silêncio é o seu pior inimigo, porque é muito difícil é muito fácil a gente falar o silêncio é o seu pior inimigo e não tá na pele da pessoa que é ameaçada, que todo dia é agredida, que todo dia sofre ameaças de que seus filhos vão morrer, de que vai queimar a casa, de tá vendo na televisão, se você terminar comigo eu vou fazer a mesma coisa que acontece aí, de ser abusada, de morrer, certo? De ter sua vida cerceada, porque mesmo terminando, mesmo saindo, a pessoa fica, e você se sente acuada de não conseguir se relacionar com outra pessoa, porque aquele cara fica, mesmo você entrando na justiça, mesmo você lá na batalha, tentando fazer com que aquele cara, aquele homem fique longe de você, mas mesmo assim, ele fica lá e você se sente ameaçada, você se relaciona com outra pessoa, ele fica no pé, ele ameaça a outra pessoa, você bota outra pessoa em risco, principalmente uma pessoa que você está gostando. Então, galera, preste muito bem atenção nesses tipos de pessoas, tá, galera? Certo? E por mais que eu diga que seja o inimigo, a gente não sabe, cada um tem a sua situação que passa na sua pele, né? Ou seja, tem a sua visão da situação.
Mas eu digo uma coisa, se fale com alguém próximo que você acha que seja confiável e peça que ajuda essa pessoa e ele vai te apoiar para que você tenha alguém para te dar apoio e caminho e ajudar a você a caminhar e trilhar esse caminho que vai ser difícil, mas não é impossível, tá? Beleza? Então, em caso de agressão, tente sair de perto ou fugir do agressor. É muito difícil isso, mas tentem ao máximo, certo? Gritem, esperneiem, quebrem as coisas, quebrem tudo que você vê na frente, mas gritem, chame a polícia, por mais que você tente fugir. Uma coisa, pratique luta, certo? Pratique alguma modalidade de luta, porque muitos homens eles se sentem ameaçados quando suas mulheres fazem a prática de alguma luta, têm conhecimento de luta, têm conhecimento de defesa, porque aquele lance, a maioria desses agressores eles são covardes, certo? Eles fazem isso por acharem que as mulheres são um sexo frágil, certo? Por acharem que elas não têm aquela força, não têm aquela destreza como o homem tem. Então, sempre tenha isso em mente também. Chame a polícia, pratique algum esporte de luta, certo? Alguma prática de luta. Chame a polícia, vá ao hospital caso você seja ferida levemente e gravemente. Peça que alguém leve a você ao hospital, chame a ambulância. Vá à casa de amigo, vizinho, parente, qualquer gente. Vá para a rua, se você conseguir chegar na rua e gritar, vá para a rua também. Pule muro das casas dos outros, tá certo? Eu ri assim, mas é porque é engraçada a ideia de pular o muro da casa dos outros. Mas pule o muro da casa dos outros, não tenha medo e corra, né? O mais importante é denunciar. Então é preciso mudar a mentalidade de todas as mulheres e nada justifica esses atos, nada justifica a agressão, seja física, moral, psicológica, nada, nem o álcool, nem as drogas, nem o ciúme, nem a insegurança, nem o amor, principalmente o amor, como eu volto a repetir, o amor não é aquele que prende, o amor verdadeiro é aquele que liberta, certo? Que confia, certo? Nem a religião, principalmente nem a religião, nem a raça e nem os fatores econômicos da sociedade ou que você tem, certo? Ah, não tenho nada de dinheiro, eu vou fazer isso porque comprou minhas coisas. Não, isso não existe, tá? Nada justifica e nenhum homem, por qualquer motivo, tem o direito de maltratar, agredir, ameaçar ou insultar a mulher. Em hipótese nenhuma há esse direito estabelecido pelo homem, seja social, seja legislacional, acho que é assim, seja na legislação, que eu posso estar falando uma palavra que eu estou inventando, seja social, seja na legislação e seja também na cultura, beleza? Nada justifica a agressão de quaisquer modalidades, seja física, moral, sexual, psicológica, beleza? Religiosa, fatores econômicos e de raça. A atividade de casa de vocês é para vocês refletirem e discutirem. No caso, quando a gente fala discutir, vocês podem escrever o que vocês acham sobre a ideia de menino não chora. Essas imposições, né? Menino não chora. Eu acho isso aqui muito focado na ideia do machismo e não no desenvolvimento da questão da violência contra as mulheres. Mas, de onde eu estou tirando, ele promove esse tipo de atividade. A gente vai fazer, mas façam com essa ideia, façam com a verdade de vocês. Vocês acham que menino chora? Óbvio que não, né, gente? A gente já tem uma base de que tanto menino como menina choram, é natural do ser humano. Então vocês respondem da forma com que vocês desejarem. Se você acha que menino não deve chorar, bote. Não, eu acho que menino não deve chorar. Acho que menino não chora. B. Meninas brincam de boneca, meninos só brincam de luta, guerrinha. C. Mulher deve aprender a cozinhar, lavar e passar. Homem não deve aprender, homem deve aprender a cozinhar, lavar e passar. Isso aqui é mais voltado para o machismo, né? Mas eu vou botar uma outra pergunta aqui, que seria bem mais interessante, relacionada à violência contra a mulher. Certo? Vejamos aqui. Se você fosse uma... Você, mulher, já é mulher, e os homens vão ter que criar um pouco da imaginação. Se você fosse uma mulher, né, ou você, mulher, que tipo... como você se comportaria vivenciando em um ambiente desse?
certo? Aliás, vamos fazer das duas formas, né? Se você fosse uma mulher, isso para as meninas, se você fosse uma mulher, como você se comportaria mediante a uma situação dessas, né? De violência psicológica e física. Vamos só trabalhar com essas duas, psicológica e física e moral, né? A questão da humilhação e tudo mais, essas três. E você, homem, como é que você se sentiria vivenciando também uma relação dessa, no qual a mulher faz isso com você? Violência psicológica, violência moral, violência física, e da mesma forma as mulheres vão fazer se elas vivenciassem um relacionamento com violência psicológica, violência física e violência moral. Acho que isso a gente consegue trabalhar melhor essa situação. Beleza? Uma atividadezinha extra. E essas atividades descritas na videoaula, vocês devem enviar pela Agenda Edu, com a descrição aula 7, a disciplina Ensino Religioso, a descrição da atividade, que no caso é videoaula, e a data, que é 12/3/2021. Beleza? E vocês terão até o dia 18/3 para me entregarem essa atividade, que é na sexta-feira, na próxima sexta-feira. Então, galera, nos sigam nas redes sociais, no nosso canal no YouTube também, dar aquele like maravilhoso, nos acompanhe pela Agenda Edu, e eu estarei disponível nas sextas-feiras no período de aula online. Então, um abraço, se cuidem, não esqueça da máscara e do álcool em gel, e juntos podemos mais. Então, para finalizar, galera, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula, espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido a questão da violência contra as mulheres. Obviamente não é tudo que nós podemos abordar aqui. Obviamente tem situações que a gente não pode comentar por estar numa ideia de ambiente escolar. Então tem muitas palavras que a gente tem que estruturar bem legalzinho. Tem muitos casos a dar exemplos também que a gente tem que estruturar bem bonitinho para que não seja uma forma agressiva para vocês, entre outras situações, certo? Então eu espero que vocês tenham compreendido, tirem as suas próprias concepções, se vocês quiserem pesquisar mais, pesquisem, tá bom? E mulheres, é muito importante que vocês prestem atenção aos pequenos detalhes que mostram uma pessoa possessiva, agressiva, e vocês homens da mesma maneira, tá bom, galera? Então é isso, a gente vai ficando por aqui, até a próxima, tchau, tchau, valeu!